Vamos lá, Hugo. Vamos lá. Esse musical é uma ideia linda. É. Eu queria que você contasse a história desse musical. Eu fui fazer uma audição sem saber o que eu estava indo fazer, né? A única coisa que eu sabia era que era um musical que ia tratar da homoafetividade, né? Não fazia ideia do quão bonito era. E aí, quando eu passei no teste, fui receber o texto, eu falei, caramba, que presente que é receber esse texto, esse personagem para eu fazer. Fiquei muito feliz. Conta a historinha e como é que ele estruturou. Esse musical conta o começo do movimento gay nos Estados Unidos. Por quê? Durante a guerra, vamos dizer que num mundo sem internet, sem essa facilidade que a gente tem para descobrir o quanto de gente diferente existe no mundo, muitos gays no interior dos Estados Unidos imaginavam que eram únicos no mundo. Não tem ninguém igual a mim, eu preciso mentir para as pessoas, eu preciso mentir para mim mesmo. Mentir para si mesmo, para os outros, enfim, ter um desvio de caráter, né? Que é um desvio de caráter, né? E a sociedade vai formando mentirosos profissionais. Essas pessoas são jogadas nas guerras. E essa história se passa na Segunda Guerra Mundial, quando, nessa história contada, duas pessoas olham para a cara do outro e se reconhecem. Falam, dentro são dois soldados. Dois soldados dentro do ambiente dentro da horroroso caserna, de morte, dentro de guerra. Indo para a guerra. Né? Um ambiente de podridão, um ambiente de morte, né? E eles olham e falam, meu Deus, então eu não sou único, então tem alguém igual a mim. E dali brota uma coisa muito bonita. Acontece que tem censores que vão ler tudo que se escreve, ainda não era homossexualidade, tratava-se como homossexualismo. Doença. Porque era o nome de uma doença psiquiátrica, né? Só foi tirada nos anos 70, que não tem nada com problema com ismo, a questão só é que em respeito foi trocado por AD, para tudo que fosse publicado dali na sequência, garantisse que vem de uma nova linha de pensamento, né? Então as pessoas, quando descobertas no exército, elas tinham duas opções. Ou elas eram presas e ficavam numa prisão militar. Na história a gente cita pessoas que ficaram presas desde a Primeira Guerra, que ainda estavam presas. Ou elas podiam escolher ir para a linha de frente, de onde não voltavam 80% dos soldados. Então nessa história nós temos um soldado, que é o soldado que eu faço, que ele conhece uma pessoa que trabalha na imprensa e reconhece ele e fala assim, eu vou salvar você, eu vou tirar você daqui e vou levar você para ser repórter junto comigo, você não vai precisar pegar num fuzil, num rifle, nada. Só que aí ele já se apaixonou por um soldado que está indo para a linha de frente e ele vai passar essa peça toda querendo reencontrar esse cara. Não vou dar spoiler. Ficou tão bom. Tava bom. Mas durante o primeiro ato da peça, a gente brinca com tudo o que pode ser uma visão preconceituosa a respeito do universo gay. Então a gente vai ter a mulher que vai cantar dizendo, meu homem foi pro exército, aprendeu a cozinhar e a lustrar bota. Agora ele não quer saber de mim. Como se alguém virasse gay, né? Como se fosse uma coisa que se construísse. E a gente chega num lugar onde a gente entende que a sexualidade é uma coisa que a gente descobre, não uma coisa que a gente constrói. E aí você só tem uma opção, é ser feliz ou não, né? E não tem o objetivo de doutrinar ninguém. A peça ela é feita com uma leveza e uma doçura que é para mim muito emocionante. Né? Como artista, eu olho para isso e falo assim, que lindo que escreveram um texto assim. Acho que é um momento propício hoje em dia para se montar uma peça como essa. Essa peça teve muita dificuldade para entrar na Broadway. Ela é off-Broadway, porque apesar de tantos musicais que tratam da homoafetividade, esse musical fala de uma história que ainda não é uma família. Eles ainda não constituíram uma família. Eles estão se conhecendo. Então os outros, você vai ver Priscila, por exemplo, é um musical super gay. Sim. Mas fala de um cara que foi casado com uma garota, teve um filho, descobriu que era gay, falou assim, não, peraí, isso está tudo errado, eu quero buscar minha felicidade, e depois ele tem que ter uma relação com esse filho de alguma forma. Mas ainda assim você parte do princípio de que é uma família. Então os produtores da Broadway não fazem nada que não seja certeiro. Né? Tem o Kink Boots, Kink Boots, por exemplo, tem um personagem que não é trans, ele é travesti, né? Ele é uma drag, que é uma expressão artística. Qualquer um hétero poderia ser uma drag, claro. Mas na história, coincidentemente, também é um homem gay. Mas ainda assim ele não é o personagem principal e a história não é sobre ele. Esse é o primeiro musical, até agora, que vai falar sobre a homoafetividade dessa forma.
Ele está sendo montado aqui no Rio de Janeiro, ele foi montado off-Broadway primeiro, foi montado em Manchester e agora em julho vai estrear em Londres. Manchester, que teve esse horroroso atentado terrorista. Sim. E ele vai ser montado em Londres agora. E então aí, a gente está super na vanguarda, então, de ter montado aqui, que legal. A gente está arriscando. E eu estou muito feliz porque a gente está lotando todos os dias. Porque Olha é uma só, história que... deixa eu fazer mais um intervalo, a gente volta continuando a claro. falar, tá bom? A gente vai fazer mais um intervalo, vai ser o último bloco na volta, hein? Sem censura, volta já já. Falávamos. Vocês estrearam e estão enchendo o teatro. Nossa, a gente está enchendo o teatro e uma felicidade assim, muito grande. O autor, o norte-americano David Zelnick, ele veio para cá, passou esse final de semana junto com a gente para conferir como é que o espetáculo está acontecendo. E eu falava que era o começo do movimento gay nos Estados Unidos, porque existe isso é um fato histórico, né? Esses caras, quando sobreviviam à frente de batalha, eles começaram a se comunicar e começaram a ir todos para São Francisco. Então, quando Castro se estabelece como sendo um bairro de resistência, e na época ainda era considerado um crime, né? As pessoas podiam ir para a cadeia, os civis, né? Não só no exército. Esses caras viram para os policiais que estão prendendo gays e falam assim, amigão, vaza daqui, aqui você não vai prender ninguém não. Todos lá. Não estava mexendo com qualquer um, eles estavam mexendo com caras que eram ex-militares. Com heróis de guerra. Que pegaram em rifle. Gente que escapou do fronte, que e é um ambiente sobreviveu ao fronte. completamente machista, né? Assim, Exatamente. Então, muito bom. muitos questionamentos a gente traz pra gente como artistas. E eu tenho certeza que a plateia também. É comum que todo tipo de público se identifique com a história, porque a gente está falando de 3 coisas que são importantes para todo mundo. Todo mundo quer aceitação. Quando eu chego aqui no programa, eu quero que vocês gostem de mim, eu quero que quem está assistindo goste de mim, eu quero ser aceito, eu quero ser amado, eu quero ter amigos, eu quero viver uma vida feliz. Todo mundo quer a não guerra. Todo mundo quer a paz, em algum lugar, né? E todo mundo entende a coragem como sendo uma qualidade. Então, quando você fala de uma história de uma pessoa que tem que passar por cima de uma circunstância horrorosa, e tem que ter muita coragem, isso toca qualquer pessoa que está na plateia. A gente já vai conversar já com um. Então a gente fala de 3 coisas que são universais. A questão de ser uma história homoafetiva, ela é um condutor para a gente falar de 1 milhão de outros assuntos. Agora me diz aí, Teatro Serrador fica onde? Dia, Teatro hora, Serrador tudo? Fica no centro do Rio, fica perto da estação de metrô Cinelândia, tem estacionamento perto. Mas é no edifício Serrador? Não. É do lado. Fica ali perto do Teatro Riachuelo. Isso, que é um teatro novo, virando assim, já tem na Senador Dantas. E tem estacionamento perto, mas ir de metrô é muito bom também, para quem quiser, que é bem perto. Os ingressos podem ser comprados pela internet. Os horários é sempre 7h30 da noite. Quinta, sexta e sábado. Domingo nós não fazemos. O que mais? Me pergunta mais coisas. Fica até quando? Fica até o dia 1º de julho, agora. E aí, vamos ver qual a produção Quantas se pessoas volta. tem no elenco? São muitas. São 10 pessoas no elenco, mais 5 da banda. Então são 15 pessoas no palco o tempo todo. Vocês dançam e cantam? É musical, tem que fazer isso. Dançar e cantar e fazer cena, tudo ao Tá mesmo tempo. gostando de dançar e cantar? Eu gosto muito. É o lugar que eu melhor me encontrei até hoje. Pois é, a gente pouco falou, mas você vem de uma escola de dança. Mamãe... Sim, minha mãe é bailarina. E eu nunca entrei numa aula dela, por um machismo bobo. Claro, porque é uma das coisas que se discute, né? A maioria das manifestações que a gente chama de homofóbicas, hoje, se você parar para perceber, elas não são homofóbicas, elas são misóginas. O problema é com vocês, no final A gente das já contas, sabe disso. né? Só é homofobia quando você vê uma mulher ao lado de outra mulher, um homem ao lado de outro homem, e rola algum tipo de censura em cima disso. Mas na maioria das vezes você, homem, senhor do universo, vai se rebaixar e parecer com uma mulher de alguma forma. Então existe um lugar onde o problema é com vocês. Então, até esse lugar a gente consegue perceber dentro da peça. São tantas nuances que... caramba, eu me sinto muito presenteado. Não, é apaixonante. Maravilha, vai ser muito bom. A gente vai conversar mais um pouquinho no Facebook. E o Rômulo Serra, ele achou muito interessante a história da peça do Hugo. E ele pergunta se ele fez alguma pesquisa sobre homofobia para a peça. Com certeza. Tem um museu em Berlim, que é o Museu do Homossexual, que conta, é destinado só para esse assunto. E tem relatos, desde os mais bonitos aos mais trágicos, assim.
de casais que foram se formando, qual era a relação dessas pessoas em cidades pequenas na Alemanha, né, especificamente. E fala muito sobre como foi a relação com o nazismo, né, mais do que qualquer coisa, assim. Que é mais preconceituoso ainda. A gente volta, então, amanhã às 5 horas da tarde, mas o Sem Censura realmente chegou ao final. Até lá.